Quinto sinal marcou 8 horas da manhã, está no ar o Jornal da Bandeirantes. Gente, daqui a pouquinho o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai se encontrar com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente presidentes da Câmara Federal e do Senado, eleitos recentemente e já no primeiro encontro com o presidente da República para falar com o país, definir uma agenda daquilo que deve ser prioridade nesse ano em que o Brasil ainda enfrenta a pandemia da Covid-19, assim como todo o mundo, né? Nós vamos ter depois eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Esse vai ser um próximo assunto para a gente abordar aqui no programa, mas o mais importante nesta manhã, sem sombra de dúvida, é essa reunião entre o chefe do Executivo e os dois líderes do Legislativo Nacional. Dentre as pautas aí dessa reunião está, claro, a pauta econômica, né, do governo, que foi muito prejudicada por conta de uma relação difícil do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, né? Troca de farpas, troca de acusações, um clima que não favoreceu o andamento daquilo que o Brasil precisa. As reformas tão necessárias e mencionadas pelos dois líderes políticos eleitos nesta semana para comandar os parlamentos nacionais, Câmara dos Deputados e também o Senado Federal. Além da vacina, que a gente destacou muito aqui ontem no discurso do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco e também do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, nós temos questões sérias a serem enfrentadas na área da economia. Há uma agenda de reformas, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito também com esta bandeira. Uma das reformas conseguiu sair do papel antes da pandemia, a reforma da Previdência. E depois nós tínhamos outras na fila que acabaram ficando aí de lado por conta da pandemia, por conta de prioridades que foram estabelecidas pelo Parlamento Público. Tem uma contaminação nesse debate que é a possibilidade da calamidade pública que foi decretada no ano passado e que de alguma forma, né, vista com cautela, para não dizer totalmente rechaçada por uma parte da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Porque, claro que com a calamidade pública, a liberação do endividamento está autorizada, né? E aí os gestores públicos podem gastar. Isso é para um momento grave de pandemia. Nesse momento, o que a equipe econômica defende é que há condições, né, de estruturar a economia brasileira, impedindo, mais uma vez, a explosão do teto de gastos, outra PEC aprovada também recentemente, que trouxe um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de segurança para os investimentos no país. Mas em relação ao Pacto Federativo, viu, Cláudio Humberto, Thaís e ouvintes, que é um assunto que estará hoje em pauta certamente nessa reunião, já foi proposto pelo governo Jair Bolsonaro, não conseguiu avançar muito, é a principal emenda constitucional que talvez tenhamos desde 88, se conseguirmos, né, as mudanças que são sugeridas aí e vão afetar a vida, claro, de todos nós. São mudanças importantíssimas que vão estabelecer um novo paradigma para as relações entre os poderes, entre os entes federativos. Uma delas eu vou destacar aqui na abertura do Jornal Gente, que é um assunto que a gente costuma tratar muito, que é a redução do número de municípios. É um dos pontos considerados aí prioritários, né, nessa discussão sobre o rearranjo administrativo do país e o pacto que deve ser firmado entre os entes federativos para que não haja conflito de competência, para que cada um fique ali no seu quadrado e consiga, né, desempenhar o melhor do que se espera, do que a legislação impôs de determinações para os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. Imagina você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que nós temos 2 municípios vizinhos de 5 mil habitantes cada um deles, 2 prefeituras, 2 casas legislativas, máquina estatal para sustentar toda essa estrutura, 2 hospitais, 2 escolas. Se nós fizermos um rearranjo, né, do número de municípios no país, que já ultrapassa aí a casa dos 5.070 municípios em todo o país, nós poderíamos ter um município com 10 mil habitantes, uma prefeitura, uma Câmara Municipal, e esse gasto com a máquina pública, né, que muitas vezes não vem do próprio município, que não consegue se sustentar, depende de dinheiro que vem da União para conseguir pagar suas contas, podemos reverter esse gasto até mesmo para a construção de mais um hospital, de mais uma escola, e teríamos então 3 hospitais, 3 escolas para esse município já com 10 mil habitantes. É um exemplo para a gente refletir aqui da conveniência dessa proposta
diante da situação em que vivemos, social, de saúde, também a condição econômica, que é fundamental, claro, nesse momento do debate. Esta PEC do Pacto Federativo pode ter uma vida longa caso hoje, nessa conversa entre o presidente da República e também o presidente da Câmara e do Senado, nós tenhamos a convergência dessas necessidades para o Brasil. Agora, se isso ficar só no discurso, se isso daqui para frente novamente virar uma disputa política, aí o Brasil vai patinar mais uma vez e vai aguardar, né, até uma próxima oportunidade para que isso se desenhe, saia do papel e efetivamente entre em prática. Há quanto tempo ensaiamos uma reforma da Previdência Social, né? Um assunto que foi tido aí como um tabu. Ensaiamos algumas reformas tímidas que não deram em nada e depois de muita discussão, de muita conversa, o momento político era propício para isso e conseguimos aprovar então a reforma da Previdência, que deu um reequilíbrio para as contas. Agora a pauta é outra, né? E a necessidade do Brasil certamente passa pelas questões que estão elencadas nesta proposta do Pacto Federativo. 9 da manhã, daqui mais ou menos uma hora, nós vamos ter então as lideranças nacionais conversando sobre esse tema. Cláudio Humberto, Thaís Freitas, está no ar o Jornal da Bandeirantes, gente, para a gente falar sobre esse que é o principal fato político-econômico do dia, né, Cláudio? Bom dia para você em Brasília. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Muito bom dia, nosso ouvinte do Brasil inteiro e aí, enfim, do mundo inteiro. Recebemos mensagens de vários países para nossa honra e alegria. Mas olha, de fato, esse é o principal assunto do dia e não poderia ser de maneira diferente, né? É muito bom a gente assistir os chefes dos poderes sentando e conversando sobre pautas, sobre temas que precisam ser discutidos, votados e aprovados no Congresso Nacional. Muita coisa vai ser dilacerada nas discussões do Congresso, emendadas, etc. e tal, mas o importante mesmo é submeter a discussão dos parlamentares e a voto, né? Que é coisa rara, que foi coisa rara de acontecer, sobretudo nos últimos tempos, em 2020, durante a presidência na Câmara de Rodrigo Maia, exatamente porque um presidente da Câmara que tem que guardar ali uma certa imparcialidade na condução do seu trabalho. O Rodrigo Maia virou o chefe da oposição ao presidente da República e aí acabou qualquer tipo de possibilidade de entendimento e atrapalhando e agravando, inclusive, as diferenças entre o presidente da Câmara e o ministro da Economia, porque o presidente da Câmara queria mandar também no Ministério da Economia, como houve resistência, enfim, isso é passado, já era. Agora que o presidente da República fez barba, cabelo e bigodes no Congresso Nacional, é hora de sentar, conversar e definir a pauta. Há algumas apostas que estão sendo feitas e uma delas é que, de fato, a partir dessa conversa, essas reformas todas devem ser retomadas com força, mas uma delas, eu já tenho ouvido ali alguma coisa como se a reforma tributária perdesse força, perdesse tração, portanto, enfim, mas é algo para ser conferido depois, né? Mas assim, se esses três acordarem em aprovar a reforma tributária, a melhor reforma tributária possível, com toda certeza isso acontecerá. Vamos aguardar para ver o que é que está acontecendo. A gente vai tratar daqui a pouco de eleições para a mesa diretora da Câmara. Tem um problema grave de representatividade, né, das bancadas estaduais nas mesas diretoras. É sério, é grave, desmente o discurso dos presidentes eleitos, no sentido de dar prioridade a isso, mas de qualquer maneira não é assim tão importante, né, tão relevante, mas de qualquer maneira é bom fazer esse registro. Há estados importantes da federação que foram excluídos de qualquer cargo na mesa diretora do Congresso Nacional. Portanto, é preciso a gente ficar de olho também nesse assunto. E também a rebordosa no MDB vem agora para cima do deputado Baleia Rossi. Começa um movimento no PMDB de destituir o atual presidente do partido, que se colocou ali, se aliou ao Rodrigo Maia, se colocou a serviço da oposição, etc. E isso incomodou muito os setores importantes do partido. Daqui a pouco eu vou explicar também essa confusão.
Pois é, e aí eu queria chamar a atenção para o seguinte: Cláudio Humberto, Pedro Campos, ouvintes do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, conosco também no nosso canal no YouTube. É o seguinte: anos bons para governo costumam ser o segundo e o terceiro ano. Primeiro ano é o ano que o governo está chegando, tomando pé da situação, ocupando secretarias, ministérios, cargos públicos, organizando a máquina. Segundo e terceiro anos são os anos de realização. Normalmente o terceiro ano também é o ano em que o governo de alguma forma faz algum tipo de caixa, para depois, no quarto ano, quando tem a eleição, concorrer à reeleição ou tentar emplacar o seu candidato. Bem, primeiro ano do governo do Jair Bolsonaro já foi, e o segundo ano foi um ano muito atípico. Um ano de pandemia, um ano de trabalho remoto, de congresso paralisado, de energias voltadas para outros setores, para o setor da saúde, para o setor da emergência, do auxílio. Não foi um ano com grandes votações no Congresso, convenhamos. No primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, passou um projeto importante, a reforma da Previdência. Segundo ano, nada. Também havia uma questão ali, não é? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, como diria minha avó, não se bicavam. Vamos voltar um pouquinho aqui, só alguns meses no tempo. Aqui, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fala sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, em dezembro, não faz tanto tempo assim, hein? Eu acho que não tem agenda. Não tem agenda para vacina, não tem agenda para os mais pobres, não tem agenda para recuperação econômica, para geração de emprego. Tem muita promessa. Você consegue fazer um livro, aliás, com 3 volumes das promessas que a equipe econômica fez e não botou nenhuma de pé até hoje. Estou pensando em, para dar um alerta ao governo, trazer um bolo amanhã para comemorar um ano da promessa do governo de votar a PEC emergencial no Senado, 5 de dezembro de 2019, e já completou um ano e a PEC emergencial não foi votada. E se ela era importante no ano passado, para o próximo ano ela é decisiva. Bem, a questão é que o Rodrigo Maia também era o dono da pauta, não é? Isso aqui a gente colocou, né, Cláudio? Só para lembrar que havia uma clara animosidade entre o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que chegou a dizer, por exemplo, que Maia era integrante do bloco de esquerda. Depois, Maia falou: esse ministro está desequilibrado, não temos mais interlocução. Eles estavam rompidos, não tinha como. E aí, num momento como esse, é uma situação também que interessa aos dois lados, porque um pode jogar a culpa no outro. Ah, não anda porque você não desengaveta, eu não desengaveto porque você não manda. E a gente ficava naquele impasse. Isso é página virada. A gente tem agora uma liderança do Congresso, presidente da Câmara, presidente do Senado, com um alinhamento maior em relação ao Poder Executivo. Segundo ano de mandato do governo Jair Bolsonaro foi marcado pela pandemia e aqui estamos nós no terceiro. E é esse terceiro ano que a gente tem que focar. Esse ano não pode ser desperdiçado em termos de produtividade, de votações, de andamento de projetos. Que projeto vai andar? É aquela reforma administrativa pequenininha que foi mandada pelo governo para o Congresso? É a reforma tributária, que até agora o que a gente tem ali é a primeira de várias fases? Isso vai andar para trás, porque Baleia Rossi também estava implicado na reforma? Vai mudar? Muitas coisas vão recomeçar e a gente não pode perder tempo. Porque o primeiro ano do mandato de Jair Bolsonaro teve um dado importante com a reforma da Previdência, o segundo teve a pandemia e o terceiro tem que ser o ano de andar junto com o Congresso. Porque ano que vem, gente, já tem eleição. E aí vocês sabem como o político funciona. O político vira o botãozinho da cabeça. Não tem mais sessão, empurra tudo com a barriga. A gente viu acontecer isso aqui numa menor proporção com a eleição municipal. Imagina o ano que vem, que tem eleição para presidente, eleição para governadores, senadores, Câmara toda reformada. É isso, a gente tem esse ano aqui para fazer o que é necessário. É um momento muito precioso e eu acho que é isso que a gente tem que chamar a atenção aqui do nosso ouvinte e também de todos aqueles que estão implicados nesse processo. Se a gente não colocar o dedo na ferida agora, nesse ano de 2021, em 2022 vai ser bem mais difícil. Acho que a gente tem mais condições de fazer isso agora do que tinha na legislatura anterior, no comando das casas anterior, porque havia uma animosidade que hoje não existe mais.
O Centrão vai cobrar o preço? Como é que vai ser essa relação? Isso aí a gente vai descobrir na prática. Aliás, Cláudio Humberto, o Centrão vai cobrar preço? Cobrar eu acho que eu não recomendaria, porque eu acho que o presidente da República é pouco tolerante a cobranças, né? Mas há um entendimento sim, um entendimento prévio, né? Inclusive no sentido de que, olha, não me peça um cargo de ministro porque eu não vou dar. É exatamente isso que o presidente da República disse. Aliás, isso foi confirmado não apenas pelas minhas fontes no Centrão, como também até explicitamente aqui em entrevistas do próprio Lira e também do líder do Partido Progressista, do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que é do Partido Progressista lá do Paraná. Todos eles disseram, não tem cargo de ministro em jogo. O presidente pode até fazer isso, até abrir mão, né? Mas há um entendimento de que, olha, não adianta pedir cargo de ministro. Mas assim, se pedir, o Centrão tem uma penca de nomes para apresentar, né? O que estão em jogo, o que estão sobre a mesa, são indicações técnicas, que eles chamam de técnicas e políticas. Serão políticas porque serão indicações do Centrão, mas são para cargo de segundo escalão, de terceiro escalão e tal. Isso aí, que aliás, com isso eles fazem a festa, né? O que os deputados pretendem com a indicação política é fazer política, né? Marcar presença, quanto maior a capilaridade do cargo público em questão do cargo ocupado, melhor para eles. Os deputados não querem exatamente uma coisa... o deputado isoladamente não quer uma coisa assim muito exuberante, mas ele quer, por exemplo, indicar o representante, o chefe da delegacia do trabalho, não sei nem se existe ainda, mas era um cargo muito ambicionado no Estado. O outro quer a indicação do chefe, do representante do Ministério da Agricultura no Estado, dependendo da base de apoio do deputado. Cada deputado tem um interesse específico na administração federal que pode ser satisfeito com indicações do gênero. Não precisa ser necessariamente uma coisa muito, muito importante. O Centrão tem interesse também em órgãos que tenham capilaridade e que tenham dinheiro para gastar, né? Dinheiro para investir. O deputado quer a paternidade ou a copaternidade de decisões importantes, de financiamentos importantes. É por isso que o Centrão se interessa, ou se interessou e se interessa pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, certamente uma das maiores fontes de recursos, nos maiores orçamentos de toda a União. Está lá no FNDE, que financia tudo, creche, financia escola, livro escolar, paga dinheiro para a educação a dar com pau. Então, os partidos têm interesse nisso em razão desse órgão, em razão da sua capilaridade, né? Ela está presente em todos os municípios brasileiros. Imagina, isso é uma mina de ouro do ponto de vista político. Eu não estou falando de safadeza, de corrupção. Isso não autoriza a corrupção, né? Não autoriza o uso do dinheiro público, onde quer que ele esteja, para botar no bolso. Não se trata disso. Se trata de fazer política como acontece em qualquer lugar do mundo. Tomara que essas pessoas se comportem depois de 2 anos, né, nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, de seca absoluta, sem nenhum tipo de indicação política, que eles agora, de volta a essa relação no presidencialismo de coalizão, que esses políticos saibam se comportar. É isso aí, Cláudio Humberto. Bom, a gente tem muito a falar sobre isso, né? Tem eleição, como a gente disse, da mesa diretora da Câmara, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, direto de Brasília. Também vamos falar sobre a Caixa Preta. A gente falava desse movimento, né, que hoje está tão presente no país todo, né, com essa reunião aí dos chefes de poderes para falar sobre as questões mais importantes para o país nesse ano de 2021. O Ministério da Economia, nessa onda, ontem acabou divulgando, né, uma lista dos privilégios de funcionários de 46 empresas que estão aí no controle da União, benefício que vai de adicional de férias de 100% a R$ 1.200 por filho para alguns integrantes da Petrobras, BNDES, também Eletrobras. Você vai entender direitinho essa história também daqui a pouquinho aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, em sua defesa, ao seu lado.